Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa, nesse momento, em nome de Jesus. Com muita satisfação, você sabe que a gente tem esse prazer enorme de chegar até você e agradecendo a Deus, porque você está aí, pela tua audiência, pelo teu carinho, pelas tuas orações. Eu agradeço demais. E como sempre digo, eu sou carente demais das tuas orações. Eu fico muito feliz quando você me coloca lá na tua lista de oração, intercedendo em favor da minha vida, da minha casa, da minha família. Muito obrigado. Estamos aqui para servir. Essa é a nossa missão e nos ajudando uns aos outros em diferentes vocações, em diferentes áreas, em diferentes frentes de trabalho, mas todos nós convergindo em favor do bem comum, do nome de Deus ser glorificado nesta terra através do testemunho de cada um de nós. Obrigado a todos que estão aqui nesse momento juntos, acompanhando a programação Palavra de Sabedoria. Esse é o seu programa, esse é o seu devocional. Como sempre, estamos aqui para compartilhar o amor de Cristo Jesus e a palavra de Deus. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E vamos começar com oração. Vamos dar início aqui a esse tempo de qualidade, esse tempo de reflexão, orando a Deus, apresentando nossa vida diante do Senhor. Vamos juntos? Senhor Deus, nesta hora queremos louvar o Teu nome, te agradecer pela Tua bondade e misericórdia. Obrigado por este dia, obrigado por esse momento. Obrigado pela oportunidade, Senhor, em compartilhar a fé, a esperança e o amor que está em Ti. Muito obrigado. Nesta hora, Pai, eu quero me colocar juntamente com meus irmãos, com meus amigos, com todos que estão aqui conosco, nesta hora diante do Teu altar, para reconhecer o teu amor, a Tua soberania, o Teu cuidado. Muito obrigado. E apresentar nossas vidas diante de Ti. Olha para cada um de nós, olha para as nossas necessidades. Somos carentes de Ti, Deus. Precisamos de Ti em todo o tempo. Nossa vida tem uma dependência da Tua aprovação para que a gente esteja no caminho certo, no caminho correto. Nos ajuda a permanecer nesse caminho certo, nesse caminho correto. Abençoa cada família que nesta hora precisa de paz. Precisa da paz que excede todo entendimento. Precisa da Tua intervenção, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Chega com a Tua intervenção em cada lar, nessa hora, nesse momento. Onde estiver existindo conflito, Senhor. Aonde existe o atrito, o desentendimento, que venha a Tua paz que excede todo entendimento. Traz a paz sobre cada lar, sobre cada cônjuge, sobre cada casal, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor, entre irmãos. Promove esta paz. Sopra, Senhor, do Teu Espírito trazendo esta paz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, mas muito obrigado mesmo por tudo que Tu tem feito. Se conosco, em o nome de Jesus, assim pedimos e cremos. Amém. Muito bem, nesse momento de adoração e louvor, hoje o programa vai falar sobre o momento das más notícias. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? A chegada de notícias ruins. Baseado lá no Salmo 112, versículo 7, quando o salmista está referendando, dizendo que o homem que teme ao Senhor, ele não teme a chegada da notícia ruim. Ele mantém o seu coração firme e a sua confiança em Deus. São três coisas que ele faz, o homem que teme ao Senhor. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, a importância que a gente tem de temer a Deus. Esse temor, já falei aqui outras vezes, não é medo, é respeito, ok? Não é inacessibilidade, não é isso não. Não é algo que você não acessa, porque você tem medo, tem temor, não. É reverência, é confiança, é ligação, conexão, que gera esse processo de respeito a quem Deus é, o que Ele representa, o que Ele traz, o que Ele significa para nós. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e agora nós vamos para o louvor, tá bom? Vamos cantar um pouquinho, vamos adorar a Deus e daqui a pouco eu volto para a gente continuar essa nossa conversa.
será promovido na frente enquanto o ungido de Deus não chegar, ainda que esteja no campo com ovelhas. Ninguém derrama um vaso de azeite numa cabeça que Deus não mandou, e ninguém senta na mesa antes dele. Mesmo que esteja fugindo da vida e escondido para não morrer, no anonimato a vida vai passando. Existe alguém de olho em você e de repente isso pode mudar. A carruagem de Deus está chegando. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê, mesmo que você se ache insignificante. Mesmo que esteja pedindo esmolas, mesmo que tentem calar tua voz, nunca permita que roubem tua fé. Não dê ouvido à mensagem contrária. Quem te chamou tem mais pra te dar. Quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê, mesmo que você se ache insignificante. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Oh, oh, ele te vê, mesmo que você se ache insignificante. Ele te vê, não precisa ser nenhum gigante. Ele te vê.
prometem e mudam, mas lá no céu tudo vai bem. E o decreto de lá mantém-se de pé. Os céus nunca fecham as portas, pois temos um Deus que se importa e nunca vai abandonar. Quem nele põe sua esperança pode confiar. Minha esperança não está firmada em quem pode mudar. Eu tenho Deus, eu tenho céu, eu tenho céu. Se tudo conturbado está e dizem pra não mais sonhar, eu tenho Deus, eu tenho céu. Muito bem, gente boa, muito bem. Palavra de sabedoria falando sobre o temor a Deus, que não teme as más notícias. Olha aí, que coisa importante. Não temer a notícia ruim. Todos nós somos assolados muitas vezes por notícias ruins. Salmo 112, versículo 7, é a base do meu comentário hoje. E daqui a pouco eu vou trazer para você a exposição bíblica que nós fizemos lá na nossa igreja. E um momento com todos os irmãos lá, falando exatamente sobre essa chegada da notícia ruim. Nem tudo que chega para nós é notícia boa. A gente não vive numa bolha. Ninguém vive numa redoma em que você não é alcançado, você não é acessado por notícias ruins. Pelo contrário, muitas vezes até notícias que vêm pelo celular. Você vem, olha, aqui, olha, esse aparelhozinho, celular. Aqui você muitas das vezes tem um canal de entrada de muitas notícias ruins. E uma parte delas são fake news, que hoje em dia você tem que ter um discernimento muito apurado para poder separar o que é uma notícia verdadeira do que é uma notícia falsa. E aí, se isso não fosse o suficiente, muitas das notícias falsas são baseadas na ideia terrorista, na ideia de infernizar a sua cabeça, o seu juízo, com um monte de coisa, uma carga de toxicidade muito pesada. E tem muita gente que transforma isso na sua dieta. A sua alimentação do seu dia a dia são notícias péssimas. Tem hora que você tem que fazer um filtro mesmo, sabe? Tem hora até que você tem que parar de ver determinadas coisas que chegam pelo aplicativo, que chegam pelas redes sociais, porque não edifica, não te ajuda em nada, e pelo contrário, alimenta um pânico, alimenta uma ideia muito ruim. E olha, você tem que fazer essa filtragem, essa responsabilidade é tua. E quando eu estou falando sobre isso, eu estou enfatizando o que o salmista estava dizendo, que o homem que teme a Deus não teme a notícia ruim. Por que ele não teme a notícia ruim? Porque o seu coração está firme e porque sua confiança está em Deus. Por isso que ele não teme a notícia ruim. E notícia ruim, eu estou afirmando para você, vai chegar para todos nós. Sejam notícias verdadeiras ou sejam notícias falsas. E para as notícias falsas, eu preciso ter discernimento. Gente boa, olha para cá, olha aqui. Tem uma coisa que você precisa pedir a Deus urgentemente. Discernimento. Nós nunca precisamos tanto de discernimento como hoje. A nossa liberdade, ela tem um preço, ela nos custa a responsabilidade. Nós não precisamos de ninguém estar regulando nossas redes sociais. A gente não precisa de ninguém estar limitando o nosso acesso às redes sociais ou às informações de forma geral. O que nós precisamos é de discernimento.
Nós precisamos é de um senso crítico maior. O que nós precisamos é filtro interno de cada cidadão, de cada pessoa, de cada indivíduo. Não precisa que governo, não precisa que polícia, não precisa que outros venham fazer esse processo, que é um processo interno, é seu. É você que tem que fazer. Você já está sabendo que existem muitos mecanismos, hoje até, de falsificar a tua imagem. Com a inteligência artificial, estamos na era das IAs, que são as inteligências artificiais. A sua voz, a sua imagem, ela pode ser falseada, ela pode ser maquiada, ela pode ser falsificada. E por causa disso, mais do que nunca, não seja aquele que vai acreditar na primeira informação que você escuta. A informação ela precisa passar pelo seu crivo, suas filtragens. Faça a sua checagem. Faça a sua checagem. Se já não basta a notícia muitas vezes ser ruim por si só, uma notícia de desemprego, uma notícia de problemas econômicos, uma notícia de guerra, uma notícia de política, uma notícia de desastres, uma notícia de conflitos relacionais. São todas notícias que muitas vezes vêm carregadas de um peso tóxico muito grande. Se isso não basta por si só ser pesado, imagina você, isso vir carregado com falsidade, com mentira, com engano, que é a metodologia muito utilizada hoje em muitas redes sociais. Então, o que você faz? Você filtra. Senso crítico, pessoal, senso crítico. Examine, confirme, entendeu? Peça informação para mais alguém. Faça uma busca mais amplificada. Inclusive, hoje, a própria rede social ajuda você a identificar o que é a notícia falsa. Se você botar, por exemplo, no buscador do Google, se você botar lá, essa notícia é verdadeira ou falsa, ali mesmo você já consegue ver um monte de análises falando sobre aquela notícia que já poderão te dar um tipo de crivo, um tipo de alerta, um tipo de cuidado. Então não seja preguiçoso com isso não. Não seja acomodado com isso não. Não repasse notícias só porque você viu que era uma desgraça, ou que era um alerta, ou que era um pretenso aviso sobre algum tipo de situação. Primeiro verifique, primeiro tenha esse cuidado. As notícias ruins, elas chegam para todos nós. Uma parte delas são verdadeiras, outra parte é falsa. Hoje, na rede social, se fala muito no que é dito a narrativa. Qual é a narrativa? Já escutou sobre isso? Qual é a narrativa? Existem muitos enredos que são criados, ora para atacar, ora para defender alguém. Ora para valorizar ou ora para desvalorizar alguma coisa. Ora para criar pânico ou ora para gerar insensibilidade geral. Ou seja, por tudo isso você vê que os dias são delicados, não são dias fáceis. Nós temos IAs, nós temos fake news, nós temos tecnologia, nós temos uma avalanche de informações hoje que são gigantescas, então você tem que tomar um cuidado muito maior. O cuidado, discernimento, não acredite na primeira informação, verifique, beleza? Seja ela qual for, verifique, não seja preguiçoso nisso, essa responsabilidade é tua. Faça seus filtros. Segunda coisa, se você percebe que acessar determinada informação está fazendo mal a você, comece a eliminar essas informações para chegar até você. Às vezes, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, é um exemplo. Às vezes você está recebendo uma avalanche de informações sobre violência, sobre mortes, assaltos, assassinatos, de todo tipo, de toda ordem, sobre ataques de todo tipo, de toda ordem. E aquilo está encharcando a tua alma e desestabilizando você. Então, se você percebe que aquela entrada de notícia está te fazendo mal, você tem que bloquear. Tem que bloquear determinado grupo, você tem que sair de determinados grupos, você tem que não acessar determinada informação, seja Kawaii, TikTok, Instagram, seja Facebook, seja qual for o mecanismo que estiver chegando até você, para que você se mantenha equilibrado e com saúde, ok? Peça a Deus a graça e a força para você ter o discernimento,
para você tomar decisões, muitas vezes, de se abster da roda dos escarnecedores, que muitas vezes estão só te prejudicando, ok? E tenha sempre um senso crítico sobre toda informação, para que você possa se prevenir de uma má notícia, que é uma notícia má, mas não é só isso, é uma notícia falsa, não é verdadeira. Existe uma estratégia que o nosso adversário espiritual, chamado diabo, Satanás, ele utiliza essa estratégia há muitos anos, há séculos e séculos e séculos. Ele mistura um fato real com um imaginário ou com um especulativo. Ele mistura uma pretensa verdade com uma mentira. Ele diz uma coisa que faz sentido para a cabeça das pessoas para depois inserir a sua mentira. Então você precisa sim do discernimento, porque nem sempre é fácil separar uma coisa da outra. Nem sempre é fácil isso. E também entendamos que hoje existem mecanismos para responsabilizar todo mundo quando divulga, compartilha ou diz uma notícia falsa. Isso é outra verdade. Hoje não é só você dizer, não, eu recebi isso aí de alguém e eu passei adiante. Hoje não é tão simples, não. Hoje existem leis também que corresponsabilizam cada pessoa por injúria, difamação, por esse tipo de situação em que você compartilha informações que são falsas, que não são verdadeiras, que parecem verdadeiras, pode até ter algum sentido lógico, mas não é o que aconteceu, não é o real, não é o que está acontecendo. Então tomem muito cuidado com notícias falsas, tomem muito cuidado com notícias ruins que vêm para destruir a tua fé, o teu ânimo, a tua coragem, a tua comunhão com Deus. Pense sobre isso hoje. Hoje é um dia para você se prevenir sobre tudo isso. Receba essa palavra como um alerta. Nem tudo que você vê e recebe no teu celular é verdadeiro. E nem tudo que parece ser verdadeiro é. Nem tudo que reluz é ouro. Me lembrei dessa frase agora dos antigos, né? Que diziam, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes tem aparência de ser uma verdade e não é. Parece ser verdadeiro, mas não é. Então, por isso, seja criterioso. Gente, essa responsabilidade é nossa. É individual. É de cada um. A gente não pode se abster dessa responsabilidade. De termos um filtro com essas notícias ruins que abatem e que chegam ao coração da gente. Daqui a pouco, o que acontece? Nós temos muita gente adoecida, a alma encharcada. Não acredita mais em Deus, não acredita mais em nada, não crê mais na família, não crê mais na igreja, não crê mais na palavra, não crê mais nas amizades, não crê mais... Porque a alma está tão encharcada com notícias destrutivas que acaba roubando, tirando da pessoa a essência da sua fé. Então se proteja mentalmente e se proteja espiritualmente. Tenha critérios ao receber informação, ao repassar informações, lembrando que somos responsáveis por aquilo que repassamos, e tendo um cuidado especial, minha gente, pelo amor de Deus, com a verdade. E quando a gente não sabe o que é melhor ter cautela em nosso coração. Mas é um pouquinho sobre tudo isso e muito mais. Próximo bloco, a gente vai continuar falando um pouco sobre isso, mas aí já vou vir com a mensagem lá direto da igreja, que eu aprofundei um pouco mais esse tema. Tá bom? Vamos juntos! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No princípio Deus criou o céu e a terra, fez um universo para o adorar. Colocou o homem no jardim, criador e criatura conversavam ali, até que um dia a serpente apareceu
e o coração que era puro se corrompeu. Mas o amor era mais forte que a decepção. Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração. Deus te ama independente da situação. Deu seu filho pra te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar a marca de Jesus que em você cravado está. Deus te ama e pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, foi por você e pelos meus pecados. Como pode me amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em mim. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Forte que a decepção. Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração. Deus te ama independente da situação. Deu seu filho pra te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar a marca de Jesus que em você cravado está. Deus te ama e pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, Foi por você e pelos seus pecados. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em ti. abriu os braços lá no Calvário E disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Como pode me amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em mim. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Outra vez. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Outra vez. Tudo outra vez. A palavra de hoje, que está no livro de Salmos, capítulo de número 112 e versículo de número 7. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Salmos, capítulo 112, versículo de número 7. Glória a Deus. Coração firme em tempos difíceis. É sobre isso que eu vou ministrar nesta noite, falando sobre o coração que permanece firme mesmo diante dos tempos difíceis. Nós vamos ler nesse salmo como Deus descreve o perfil de um homem, as características de um homem e de sua família ao temer ao Senhor, e como isso faz toda a diferença. Temer ao Senhor sempre fará toda a diferença na nossa vida. Vamos ler Salmo 112, versículo 7. Diga comigo: não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Existe uma outra versão que diz assim: não temerá notícias más.
é uma outra abordagem no mesmo sentido. Não temerá notícias más, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Aleluia! Este salmo, ele me traz a seguinte inspiração para compartilhar com vocês nessa noite. Nem sempre nossa vida é feita apenas de boas notícias. Oxalá que nós tivéssemos apenas boas notícias. Que bom seria, não é verdade? Que a gente só pudesse receber notícia maravilhosa, notícia que botasse a gente para frente, que edificasse, que construísse. Mas nem toda notícia é assim. A gente tem que lidar no nosso dia a dia com muitos tipos de notícias ruins. Às vezes notícias ruins na área profissional, na área ministerial, às vezes um emprego que se perde, ou ameaça de perder o emprego. Eu me lembro que quando eu estava para casar, eu estava no ano do meu casamento. Eu tinha noivado em janeiro, e em fevereiro eu fui demitido. Eu perdi o emprego, e eu fiquei assim numa situação tão difícil. Que notícia ruim, meu Deus do céu, que notícia triste, porque eu estava preparando as coisas para o meu casamento, preparando comprar os móveis, comprar alguma coisa para botar dentro da casa, né? Para poder chegar lá e ter alguma coisa, não é verdade? Para não chegar do nada. Pelo menos tinha que comprar a cama, né? E tem que comprar uma geladeira, e tinha que comprar um fogão. Pelo menos essas coisas você tinha que ter. O sofá, até que você poderia negociar depois o sofá, uma mesa, né? Cadeiras. E eu, nesse preparativo para casar, eu fui demitido. E, irmão, só uma notícia tão ruim, tão triste. Eu fiquei deprimido em casa, eu não queria sair. Eu passei uns 10 dias de lundum, como diz o outro, sem querer sair de dentro de casa, de tão para baixo que eu fiquei, e sem saber dizer o que é que eu vou dizer para minha noiva, meu Deus do céu, Gemima, o que é que eu vou dizer para ela, meu Deus do céu, como é que vai ser? E eu já estava me organizando para dizer assim: olha, eu acho que a gente vai ter que adiar o casamento. Olha aí a bronca que eu estava comprando, viu? Olha aí a confusão que eu estava comprando, meu Deus do céu, por causa de uma notícia ruim. Diga comigo: notícias ruins acontecem com todos nós. Às vezes são críticas que você recebe, às vezes são avaliações injustas, às vezes são julgamentos que você recebe, e você olha assim: isso é injusto, porque não está certo o que está sendo dito, não é correto o que está sendo falado, e aquilo é uma notícia má, não é uma notícia boa. Às vezes também nós temos notícias ruins na área financeira, quando você tem contas para pagar, quando você vê que os juros estão aumentando, e essas contas você olha e diz assim: meu Deus, eu não consigo perceber como é que eu vou sair desse redemoinho de contas. Se tem uma coisa que atrapalha muito o nosso equilíbrio, são as dívidas. Sim ou não? As dívidas roubam a nossa paz. As dívidas são ladrões da paz. Elas literalmente, elas sucateiam a nossa confiança. E elas vão minando a gente, sabe? Você vê uma dívida, e principalmente quando ela vai aumentando, aumentando, e não tem um bloqueio, não tem um não tem um stop. É a notícia ruim. Você começar o ano devendo 1.000, terminar o ano já está devendo 1.500, e daqui a pouco uma perspectiva de dever mais 2. Você fica: meu Deus, que notícia ruim, notícia inesperada. Bateu o carro, motor da moto pifou, não tem dinheiro para consertar o motor daquela moto, entendeu? Teve um prejuízo com a geladeira, alguma coisa aconteceu e gerou notícia ruim. Outro tipo de notícia ruim, além das profissionais, além das financeiras, tem notícias ruins da família também. Uma doença de uma pessoa, uma doença de alguém. Hoje pela manhã mesmo, o sogro do irmão Adijano passou por uma necessidade de saúde, teve que ir para o hospital. Ele estava chegando aqui na escola dominical, e de repente foi notícia ruim, uma notícia inesperada. Ele não esperava, uma enfermidade que veio de supetão e pegou todo mundo de surpresa, sem esperar. Essa é a notícia ruim.
uma pessoa descobre que está com câncer, uma pessoa descobre que está com uma doença grave, que está com uma doença séria. São notícias ruins, e notícias ruins podem acontecer com pessoas boas. Pessoas boas não estão isentas, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que temem ao Senhor, elas não estão isentas de sofrerem tempestades, tribulações, você sofrer decepções dentro de casa, por um marido, por uma esposa que não correspondeu ao que você imaginou, idealizou, por um filho que trouxe uma preocupação que você não tinha, mas agora está tendo com aquele filho, e é uma notícia que angustia a nossa alma, além das notícias pessoais, que muitas vezes você está envelhecendo. E agora digo eu me lembro que quando eu dava uns pulos, eu não sentia nada. Agora eu dou uns pulos, eu já termino colocando a mão aqui, nas costas, na lombar, já não consigo. É o envelhecimento que eu sofro naturalmente. Antigamente eu pregava 1 hora, 1h30, eu nem piscava, nem sentia o fôlego lá em cima. Agora já estou com 52 anos, num ritmo de vida bem puxadinho, então eu já estou envelhecendo. Tem coisa que eu sinto agora que eu não sentia antes, e essa é uma notícia ruim para mim. Meu condicionamento físico já não é mais aquelas Coca-Cola toda, não é. De vez em quando eu fico achando que sou, né? De vez em quando eu digo assim, eu tenho 52 com essa cara de 30, aí não está colando mais não está dando mais certo não. Já tem que aumentar um pouco mais esse exemplo, tem que trazer para 40, porque a gente vai envelhecendo, vai vendo nossas limitações, cria expectativas. Quanto tempo ainda eu tenho? Como é que eu vou cuidar da minha família? Quantos anos de vida ainda? Há uma projeção para frente. Como é que eu vou cuidar? Meu filho está crescendo, a minha família está crescendo. Como é que eu vou cuidar de tudo isso? Como é que eu vou deixar? Não é a preocupação de todo pai, de querer ver seus filhos todos bem encaminhados, a sua família já indo numa direção. Já começam a ser preocupações que não existiam antes e que agora existem. São notícias ruins que acontecem e que batem na porta de todo ser vivente, e não é porque você é servo de Deus que essas notícias não baterão na sua porta. Mas o Salmo 112, ele começa dizendo uma coisa que é fortalecedora para nós nesta noite. Ele está dizendo: bem-aventurado, versículo 1 do Salmo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. Dê glória a Deus por isso, aleluia. Gente, olha para cá, o temor do Senhor é uma chave poderosa para a sua vida. Se você quer que a sua vida passe pelos vendavais, passe pelas más notícias, passe pelas provas, passe pelas tribulações, e você continue inteiro, você continue em pé, mesmo sem você saber de onde você tirou força, de onde veio a condição para você estar de pé, eu digo ao Senhor: tema ao Senhor, porque a sua âncora está no temor ao Senhor, aleluia. O salmista está dizendo: não temerei notícias ruins. Diga amém. Não temerei notícias. Agora, o Irã, Israel, Estados Unidos, está lá, uma confusão grande, uma mobilização na geopolítica mundial, uma ameaça de desestabilização de muitos países. Irã mandou bloquear agora o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do escoamento do petróleo do mundo, passa por aquele estreito. Mandou bloquear e não tem data para abrir. Isso gera já uma preocupação, uma especulação. A questão do petróleo, a questão do combustível, tanta coisa no mundo que depende do petróleo, depende do combustível, os preços que podem aumentar, a insegurança que pode chegar.
Olhe para cá, meu irmão, nesta noite, neste culto, eu quero dizer para você, se você está firme no temor do Senhor, eu não vou temer notícias ruins, eu não vou temer crise econômica, eu não vou temer notícias de violência, eu não vou temer notícias de doenças, eu não vou temer a instabilidade política, ou até mesmo os conflitos familiares. Eu não temo, porque eu estou debaixo do temor do Senhor. Aleluia. Você tem uma opção. O medo entra na sua casa, muitas vezes pelo seu celular. Pelo seu celular entra o pânico. Encontrei um dia desse uma irmã vendo mensagens de Kawaii, TikTok, dessas coisas, das redes sociais, impressionada com a notícia, que na verdade era uma má notícia, mas era notícia falsa, não era notícia verdadeira. As fake news se propagam, disseminando medo, insegurança na vida das pessoas. E eu estou dizendo para você, aquele que teme ao Senhor, você não tem que temer as más notícias, porque a sua confiança não está nessas coisas que perecem, mas a sua confiança está firmada no eterno, é nele. Aleluia. Se você coloca a sua confiança no seu emprego, você vai ficar preocupado. Se você coloca a sua confiança nas amizades que você tem, você vai ficar preocupado. Se você coloca a sua confiança no vigor da sua saúde, você vai ficar preocupado. Se você coloca a sua confiança na sua capacidade intelectual, você vai ficar preocupado. Mas se a sua confiança estiver no Senhor, você não vai temer má notícia. A notícia que vier, eu vou me levantar e eu vou dizer: eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso, eu estou debaixo do cuidado do meu Deus. Aleluia. Diga para esse crente aí, não tema notícia ruim. Diga para ele aí, em nome de Jesus. Ah, irmão, diga de novo para ver se ele dá um glória a Deus aí. Não tema notícia ruim, não tema notícia ruim. Aleluia. No Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, Jesus entra no barco com os discípulos, e os discípulos são surpreendidos por uma tempestade. E de repente os discípulos olham, Jesus estava quieto, dormindo, e estava tudo desmoronando, tudo estava desmoronando. Eles iam afundar, o barco ia afundar. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. O barco ia afundar, e Jesus lá, quietinho, sem fazer nada. E de repente os discípulos olham e dizem assim: mestre, não se te dá que morramos. Ele estava dizendo: ô Senhor, pelo amor de Deus, você não está vendo não? Você vai deixar a gente morrer? Não se te dá que morramos. Eles se desesperaram e disseram: não se te dá que morramos. Senhor, tu não está vendo? Nós vamos perecer. Essa tribulação é muito grande, essa tempestade é muito forte, nós vamos perecer. E Jesus simplesmente se levanta e diz para o mar: mar, te aquieta, vento, para. E houve paz e bonança. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O problema não era a tempestade, o problema era a ausência de confiança. O problema não era o frio do vento, o problema era a ausência de confiança. Nesta noite, eu estou falando para famílias que coloquem em seu coração firmeza em tempos difíceis, confiando no Deus que está conosco no dia bom e no dia mau, no dia alegre e no dia triste, no dia que tem fartura e no dia que tem escassez. Ele está conosco todos os dias. Aleluia. Diga comigo: a minha casa não pode ser governada pelo noticiário. Dê glória a Deus por isso, aleluia. Irmãos, o noticiário não pode definir o clima espiritual da minha casa. A fé precisa ser o maior, tem que ser muito maior do que o tipo de informação que está chegando. A gente tem que manter a nossa fé firme no Senhor, porque senão você perece, senão você afunda. Foi o que aconteceu com Pedro, quando viu Jesus andando sobre o mar. Pedro olha para Jesus e disse: se és tu mesmo, manda que eu vá até o teu encontro. E Jesus só disse assim: Pedro,
vem Pedro, vem. Pedro pula do barco e começa a andar sobre o mar, quase que sem acreditar. Mas de repente, irmão, o que aconteceu com ele? O que foi que houve com ele? Ele começa a afundar. E o texto bíblico diz: e ele, tirando o seu olhar de Cristo, começou a afundar. Você está entendendo a palavra desta noite para você? O problema não é tempestade, tempestade nunca foi problema. O problema não é prova, não é gente te perseguindo, não é gente falando mal de você, não é você tendo conflito familiar, não é você tendo um problema dentro de casa para resolver, um filho, uma esposa, um marido, uma situação, seja qual for. O problema nunca foi esse. O problema é que os seus olhos têm que estar olhando para o autor e consumador da sua fé. O problema é que se você tirar o olhar, você vai afundar. Quer vencer? Permaneça com o olhar fito em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Não tema o espanto noturno. Não tema seta que voa de dia. Não tema palavra mentirosa, não tema palavra de condenação, não tema palavra de maldição. Meus irmãos, nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, nós estamos debaixo do sangue carmesim. Praga alguma alcançará a tua tenda. Receba essa palavra, levante a sua mão aí em nome de Jesus. Praga alguma alcançará a sua tenda, aleluia. Eu não tenho que estar apavorado porque alguém está aqui me botando medo, porque alguém está me ameaçando, porque alguém está dizendo que vai tirar algo de mim, porque alguém vai falar isso, aquilo, outro. Meu irmão, confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e siga reto no caminho da justiça. Aleluia. Não se deixe perturbar. Não se deixe, a sua fé tem que ser mais forte do que isso, aleluia. Ela tem que ser mais forte. Uma família, meu irmão, uma família que ora, junta, enfrenta toda notícia ruim de joelhos, aleluia. Notícia ruim vai chegar, mas é de joelhos, confiando no Senhor, acreditando em Deus, que você vai dizer: eu vou vencer, em nome de Jesus, eu vou vencer, aleluia. Segunda coisa, ele diz que não temerá notícia ruim, Salmo 112, versículo 7, não temerá notícia ruim. Aí ele diz a segunda coisa, são 3 afirmações que ele faz. Ele diz: não temerá notícia ruim, ele diz: o seu coração está firme, e por último ele diz: confiando no Senhor. Então, a segunda coisa que o texto bíblico diz, diga comigo: coração firme. Ele está falando de estabilidade interior, amém, irmãos? Estabilidade interior. Existe um quadro que é pintado sobre a paz, que excede todo entendimento. Acho muito bonito esse quadro, porque ele pinta o quadro, um passarinho no galho de uma árvore, e ao redor dessa árvore uma grande tempestade, trovões, chuva, vento. Aí você vê o passarinho ali, ó, quietinho, encolhido na entrada do galho no tronco. Ele está ali, ó, a tempestade está ao redor, mas ele está em paz. Você está entendendo isso? Irmão, o seu coração tem que estar firme. A gente não pode estar cocheando em 2 pensamentos. Uma hora crê, uma hora não crê. Uma hora é glória a Deus, outra hora é murmurando. Uma hora é eu acredito, outra hora eu estou duvidando. A gente tem que ter paz. Meu coração está firme no Senhor. Não é em Wendel, não é na nossa igreja, porque aqui esta igreja é transitória, eu sou transitório, você é transitório, mas é confiando no Senhor, aleluia. Irmão, meu coração está firme, eu não posso estar cocheando, eu não tenho direito a isso, porque se eu cochear, se eu duvidar, eu vou perecer.
Se eu duvidar em meu coração, eu vou ser sucumbido pelas ondas. Esta palavra significa, a palavra firme, ela quer dizer, eu estou estabelecido, preparado, sustentado, ajustado, com segurança, aleluia. Firme é o contrário de oscilar, firme é o contrário de titubear, firme é o contrário de uma rocha. Meus irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, Jesus disse assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Diga comigo, a chuva veio. Diga forte, a chuva veio. O vento soprou, mas a casa permaneceu. Aleluia. A casa permaneceu. Você tem que manter o seu coração firme. Firmeza é questão de fundamento, firmeza é questão de convicção, firmeza é questão de crença. Eu sei em quem eu tenho crido, isso não pode ser abalado. Aleluia. Eu não posso me comportar como alguém que não conhece Deus, e você conhece Deus. Eu não posso me comportar como um ignorante. Eu não posso me comportar como um neófito, alguém que acabou de nascer e que não está preparado. Eu não posso me comportar dessa maneira. Eu conheço o meu Deus, Ele me conhece, eu tenho um relacionamento com esse Deus. Todo dia eu oro, todo dia eu tenho comunhão com Ele, todo dia eu me alimento da palavra. Eu sei em quem eu tenho crido, aleluia. Eu não posso agir com uma insegurança, como se Deus fosse areia movediça. Deus é ponta firme, Deus é rocha, rocha eterna, aleluia. Deus não é o homem para que minta, Deus não é o homem para que se engane, Deus não é o homem para que quebre as suas promessas e quebre os seus compromissos. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus que cumpre aquilo que Ele quer fazer, aleluia. O que sustenta a sua casa? São as emoções ou é a palavra? O que sustenta a sua casa? Aonde ela está firmada? Já que o texto bíblico diz que o seu coração está firme. O coração de quem? O coração de quem teme ao Senhor. Foi o que ele explicou no versículo 1. Ele vem lá desde o versículo 1. Ele faz uma afirmação, que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Ele faz uma afirmação, aí ele começa a dizer: como será esse homem? Versículo 2, versículo 3, versículo 4. Aí ele vai explicando como é que é esse homem que teme ao Senhor, essa pessoa que teme ao Senhor, como é que ela é. Eu só estou falando de um versículo, eu não fui nem nos outros ainda, só estou falando de um. O homem que teme ao Senhor é um homem que não teme rumores maus, notícias ruins. É um homem que tem o seu coração firme, firme no Senhor. Isso é crença. E aí, onde está teu coração? Nas emoções ou na palavra? Nas circunstâncias ou na fé? Onde está? Na aprovação dos outros ou na convicção de vida? Aonde está o teu coração? Porque se você for fundamentar o seu coração nas emoções, é uma grande areia movediça, porque nem todo dia você está bem, nem todo dia você está alegre. É assim ou não é? Nem todo dia você está com aquela inspiração, nem todo dia você está corajoso. Tem dia que você está triste, tem dia que você está mais alegre, tem dia que você está mais emocionado, mais sensível, tem dia que você está um gelo puro. Nada te alcança, nada te pega, nada consegue se conectar contigo. Então as emoções não é uma boa para ser o alicerce. As emoções é uma presença humana, é a nossa humanidade. As emoções fazem parte da nossa constituição de vida. Nós somos seres que nos expressamos também pelas emoções. Não só, mas também pelas emoções.
mas ela não pode ser uma base. Diga comigo, emoção não pode ser base. Porque se você se basear nas emoções, meu irmão, você vai oscilar muito. Você vai oscilar muito. Você vai variar muito. E vai ser muito complicado essa tua maneira de viver. Vai ser muito difícil para você. Porque se naquele dia você tiver com autoestima baixa, você vai se ferir com facilidade. Você vai se ofender com facilidade. Se naquele dia você tiver com um sentimento ruim de mágoa, de ferida, de decepção, você não vai conseguir digerir as coisas da maneira como elas são. A sua leitura sempre será mais vitimal do que real. Porque você está ferido, porque você está machucado, porque você está decepcionado. Se as suas emoções for euforia, porque você conquistou, porque você venceu, você pode não perceber alguns detalhes e só celebrar e não perceber os detalhes da reflexão que você tem que fazer. Ou seja, de toda maneira, as emoções não são uma boa base. Em lugar disso, o que é que eu preciso? O que sustenta a minha casa não pode ser as emoções. O que sustenta a minha casa precisa ser a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia. Mesmo que as circunstâncias digam algo contrário, mesmo que as circunstâncias digam algo que não é aquilo que você está conseguindo ver naquele momento, mas a palavra de Deus, ela te dá firmeza para você permanecer, e o teu coração continua firme, mesmo quando as circunstâncias dizem não, mesmo quando a realidade te confronta. Mesmo assim, eu sigo firme, porque a minha confiança não está na emoção, não está na circunstância, não está no medo. A minha confiança está em Deus e na sua palavra. Eu sigo firme, glória ao nome do Senhor, aleluia. Terceiro e último ponto: uma família que teme ao Senhor, além de não temer as notícias ruins, além de manter o seu coração firme do Senhor, ela segue demonstrando a confiança no Senhor. O segredo da estabilidade está em confiar no Senhor. Pode parecer uma coisa tão batida, mas parece que na hora que a gente mais precisa lembrar dessa verdade, parece que é a hora que dá uma amnésia, dá um esquecimento. A gente fala muito em confiança em Deus, mas nas horas que mais a confiança em Deus precisa ser expressada, demonstrada, os momentos em que mais a confiança em Deus precisa ficar nítido, parece que são os momentos em que a gente tutubeia, a gente vacila, a gente deixa que as outras coisas desestabilizem a gente. E eu quero convidar você nesta noite a você confiar literalmente, não é figurativamente, não é simbolicamente, não, é literal, confiar no Senhor, aleluia. Quando você olha a história de Jó, é uma história muito forte, porque Jó, ele diz uma declaração que eu não sei se eu teria esse nível de profundidade de Jó. Eu confesso a vocês, eu não sei se eu conseguiria dizer o que Jó estava dizendo, porque Jó, em um único dia, ele só teve notícia ruim. Em um único dia, perdeu o patrimônio. Em um único dia, perdeu a família. Em um único dia, perdeu a saúde. Em um único dia, foi assim, manhã, tarde e noite, pá. E quando ele se vê lá na pior, quando ele se vê lá na sarjeta, os cães lambendo suas feridas, porque nasceram chagas nele, chagas, e essas chagas eram chagas purulentas, fedidas. Ninguém queria estar perto de Jó, e as pessoas olhavam e diziam: você deve ter feito uma coisa muito ruim. As pessoas olhavam para Jó e diziam: o teu pecado foi muito grave, porque a mão de Deus pesou sobre você de uma maneira muito severa. Há uma repreensão muito grande de Deus na tua vida.
Jó, confessa logo o teu pecado, Jó. Diz logo o que foi que você fez. Abandona logo essa prática, seja humilde, que Deus há de ter misericórdia de você, Jó. Os amigos de Jó aconselhando ele, e ele dizendo: eu não fiz. Se eu fiz, que Deus seja meu juiz, que Ele me diga o que foi que eu fiz, porque eu creio na justiça dEle, eu creio que Ele é reto. Então Deus, me diga o que foi que eu fiz. E Jó, sem saber de nada. Irmão, é muito difícil isso, é muito difícil, porque quando a gente está numa pior, a gente quer encontrar um culpado, sim ou não? É assim ou não é? Quando você está passando uma situação ruim, você quer encontrar de quem é a culpa. O que foi que aconteceu? De quem é a culpa? A gente quer encontrar um culpado, a gente quer encontrar uma razão. Enquanto a gente não encontra isso, aquilo vai corroendo dentro de você, porque você não consegue entender por que eu estou assim, porque eu estou vivendo desse jeito, porque está acontecendo comigo, porque eu estou levando tombo em cima de tombo, porque eu estou caindo quando estou tentando me levantar, porque que as coisas não fluem, porque que minha casa não vai, porque que eu não consigo estabelecer as coisas de maneira correta, porque que eu caio nos mesmos pecados sistematicamente, porque que isso acontece comigo? E quando você vai deixando isso dominar você, aquilo vai criando um peso muito grande de culpa, e você sem saber direito: meu Deus, eu não sei nem direito por que eu estou apanhando, eu não sei nem direito por que eu estou levando esse mal contra a minha vida. E foi o que aconteceu com Jó. Mas Jó, no meio disso tudo, ele faz uma declaração muito forte. Ele diz assim: ó, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Aleluia! Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Ele está dizendo: de manhã teve uma desgraça, roubaram todo o meu patrimônio, veio um raio e tacou fogo na minha fazenda. De tarde os meus filhos pereceram, morreram todo mundo. De noite eu adoeci, eu perdi a minha saúde. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus, eu não sei o que eu fiz, mas se eu fiz alguma coisa, me mostra, me perdoa. E aí começam a insultá-lo, a provocá-lo, e ele conclui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar. Vai chegar a hora, meu irmão, aleluia. Vai chegar um momento em que Deus se ergue, em que Deus se levanta, no aparente silêncio, numa aparência de que nada está acontecendo. É engano, você não está vendo, mas está acontecendo. Você não está enxergando, mas há um mover sobrenatural. Ainda que ele me mate, diz Jó, eu vou confiar nele, porque a minha esperança está no Senhor. Eu vim nu, e nu eu vou voltar. Eu não vim sem nada, e sem nada eu vou voltar. Ele me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Do que ele está falando? Confiança. Confiança. Eu fiz um treinamento um dia desse, e nesse treinamento tinha um exercício sobre confiança, e era muito interessante. O exercício era: você fechava os olhos, colocava os braços abertos, e você se jogava para trás. E os seus colegas do treinamento, daquela capacitação, deveriam segurar você, e você tinha que confiar que os seus colegas iam segurar você. E era muito interessante, porque tinha gente que tipo assim, confiava sem confiar, se jogava, mas ó, já botava o pé aqui para calçar. E aí o instrutor dizia: não, deixe os pés onde estão, você tem que se jogar, se lançar. E foi uma coisa muito interessante, porque quando foi minha vez de fazer o exercício, eu abri as mãos, assim os braços, me joguei para trás com toda a vontade, e eles vieram me pegar, eu já quase no chão, e disseram assim: rapaz, a gente não esperava que você ia confiar tanto assim na gente. Por que eu estou dizendo isso? Confiar
é entregar o controle nas mãos de Deus. Confiar é descansar na soberania de Deus. Confiar é crer mesmo sem entender. Você precisa se jogar. Você tem que se jogar mesmo, literalmente, sem reservas. Não tem uma negociaçãozinha, sabe? Para ser mais ou menos confiante. Deus não gosta desse negócio de mais ou menos confiante, não. Ou é ou não é. Ou confia ou não confia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Fiquemos em pé, meus irmãos. No livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de Deus na sua casa. É a presença de Deus na sua vida. Você precisa confiar. Você tem que confiar. Aquilo que você pode resolver, resolva. Aquilo que você não pode resolver, você tem que aprender a confiar, entregar o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Eu termino hoje dizendo para você, conta uma história de um filho que estava caminhando com um pai, e durante a sua caminhada veio uma tempestade, e o filho andando de mãos dadas com seu pai, e o vento chegando, soprando, trovões e trovoadas, e o pai perguntou para o filho: e aí, meu filho, você não está com medo não? E o filho respondeu: não, pai, eu estou seguro na tua mão. É um exemplo singelo, é um exemplo muito do nosso dia a dia. Quando quem tem filho pequeno sabe quanto o filho confia na sua figura de pai, de protetor, de quem cuida. Como confia e não duvida, acredita mesmo que você está ali para proteger, que você está ali para amparar, que você está ali para dar o respaldo que é necessário. Hoje é uma noite, queridas famílias, de você confiar no Senhor, de você não temer as notícias ruins, e de você manter o seu coração firme no Senhor. Hoje é uma noite de você aprender a entender que quando a sua casa escutar rumores de guerras, rumores de coisas negativas e destrutivas, a minha casa não é governada por esses rumores. A minha casa é governada pela minha confiança no Senhor. Aleluia! Se você deixar que o mal ele domine a tua mente, ele vai governar a tua mente, vai governar a tua casa, vai governar as tuas decisões. Mas se você combater esse mal, confiando na bondade e na misericórdia do Senhor, que te seguirão todos os dias, e que tu habitarás na casa do Senhor por longos dias, conforme diz o Salmo 23. Se você confiar, você vai ser alcançado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Não tema. Não tema maus rumores. Não tema notícias ruins. Mantenha o seu coração firme no Senhor. Aleluia. Vou lhe dar um minuto. Fale com Deus agora. Quais são as notícias ruins que têm chegado até você, que têm trazido preocupação? Quais são os rumores que têm batido na sua porta, que têm desestabilizado o seu equilíbrio? Quais são as situações que têm roubado a sua paz, que têm trazido peso sobre o teu coração? Apresente agora diante do Senhor. Aleluia. Apresente diante do Senhor. Que a sua família seja conhecida não pelo medo, mas pela fé. Aleluia. Que o seu lar não seja marcado pela ansiedade, mas pela confiança. Que Deus firme o coração na sua casa hoje, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
cada família que está aqui representada, cada pessoa que chegou até aqui hoje. A tua confiança seja depositada no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega as tuas ansiedades diante de Deus, entrega as tuas inquietações diante do Senhor. Aquilo que está perturbando a tua alma, aquilo que está batendo na tua porta, você vai levantar a sua voz e vai crer: Senhor, a tua bondade me alcança, Senhor, a tua bondade me alcança, Senhor. Aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Eu te amo, Senhor. A tua graça nunca falha. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Aleluia. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Sim, todos os dias eu estou em tuas mãos, Senhor. Aleluia. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Deus, eu abençoo todos os lares nesta noite, Senhor. Que a sua confiança esteja no Senhor. Diga: és fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Diga nesta noite: Todo tempo tu és tão bom. Tu és bom, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Eu cantarei a bondade de Deus. Diga para esse irmão que está perto de você aí: meu irmão, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Pode ser a luta mais terrível que você está enfrentando, se agarre com essa verdade hoje: minha confiança está no Senhor. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem alguém nesta noite que ainda não tomou uma decisão em favor de Cristo, aceitando Ele como seu Salvador, reconhecendo sua condição de pecador e querendo que Jesus domine, reine, governe a sua vida? Tem alguém para Jesus hoje? Eu quero fazer esse apelo agora, em nome do Senhor, aleluia. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tem alguém para Jesus hoje? Olha aí ao seu lado. A porta da graça aberta está. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti de todo o meu ser. Entrego tudo a Ti. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Seguirá, Senhor. Todos aqui já são crentes na pessoa bendita de Jesus? Aleluia. Então que Deus abençoe. Nós vamos encerrar esse trabalho com gratidão. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Com gratidão. Leve essa palavra essa semana. Eu não sei o que você vai escutar essa semana. Eu não sei quais são as notícias que vão bater na tua porta essa semana, mas Deus já está trazendo a você uma palavra. Confie no Senhor, confie no Senhor. Na tempestade, corra para os pés de Cristo. Fique lá até a tempestade passar. Fique lá até o vendaval passar. Permaneça lá até que esse vento contrário passe. Aleluia. Fique lá, lá é o lugar seguro. É lá diante do Senhor. Aleluia.